A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você aqui com a gente para mais uma videoaula no nosso canal Ministério Fábio Santos, quarto trimestre 2024 das lições CPAD da revista das Escolas Dominicais Brasil afora, ministrada pelas Assembleias de Deus. Estamos aqui no nosso canal no YouTube para nossa terceira aula do quarto trimestre, aula essa que será maravilhosa, lógico, com a tua presença. E é sempre bom poder saber que você está aí com a gente, divulgando, compartilhando, degustando desse momento que a gente tem na presença do Senhor juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Santos e é sempre bom poder estar aqui contigo, e a aula de hoje promete porque tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. A revista que tem como título também As Promessas de Deus, vem falando sobre as promessas do Senhor e diz assim: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, com os comentários de Elinaldo Revonato. E a lição dessa semana foi ministrada no último domingo 20 de outubro, e como a gente demorou um pouco para subir esse vídeo, algumas pessoas ligando, outras pessoas perguntando no nosso WhatsApp, no nosso direct, quando é que a aula ia subir, mas graças a Deus a gente está conseguindo subir agora para você poder estar com a gente, tá certo? Assim, já quero convidar você, antes da gente começar aqui, para você se inscrever no canal. A nossa igrejinha está crescendo e é bom saber que você faz parte. Você que está assistindo às nossas aulas e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Já estamos com 130 membros na nossa igreja. Você pode ser mais um membro inscrito no nosso canal. Deixa o teu like, ele é muito, mas muito importante. Por quê? Porque todas as vezes em que a gente sobe qualquer conteúdo aqui no YouTube, e você deixando o like, o YouTube, o algoritmo, entendendo que você gostando do vídeo, ele vai pegar esse mesmo vídeo e vai mostrar para uma outra pessoa, para que ela também seja abençoada, assim como você está sendo abençoado. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Qualquer material que a gente subir aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você: olha, tem vídeo novo lá no Ministério Fábio Santos. Você corre para cá para o YouTube e assiste o vídeo, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, colocando o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e sendo feliz. Então, vamos para a aula de hoje? Vamos para a aula de hoje, como eu já falei, tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. E o texto áureo já vem dizendo assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. É uma passagem muito forte, é uma promessa de Deus para Pedro, quando teve aquela revelação lá sobre o Espírito Santo, sobre esse Jesus ser o Cristo que havia de vir, e Deus faz essa promessa na vida de Pedro pelo nascimento da igreja, dizendo que, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Contra a pedra? Não prevalecerá. Contra a igreja? Não prevalecerá. Eu e você somos a igreja de Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! E a verdade prática vem dizendo assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Ou seja, essa verdade prática ela já vem trazendo algo maravilhoso, que que existe uma promessa de vida eterna, amém, através de Cristo, ok? Mas também do poder e da glorificação final do corpo. O que é a glorificação final do corpo? Segundo aos Coríntios, lá para o final, fala que Jesus é o primogênito, é o primeiro que veio na terra como pessoa comum, viveu todos os processos, morreu e foi ao céu com um corpo glorificado. Como é este corpo glorificado? Olha,
Eu não sei. Eu não tive o privilégio de ver Jesus depois que ele ressuscitou frente a frente com os discípulos, e algumas pessoas tiveram essa oportunidade. Mas ele foi o primeiro a receber esse corpo glorificado e hoje está no céu, ao lado do Pai, com este corpo cheio de glória, glorificado. E após ele, nós também seguiremos para esse mesmo caminho de termos o nosso corpo glorificado. E eu não vejo a hora de ver o meu corpo. Ainda imagine eu, negão, preto, bonito desse jeito, com o corpo glorificado. Vai ser uma maravilha, dá até para imaginar, mesmo sem saber como é que é. Mas Deus faz assim com a nossa mente. Então nós vamos receber a promessa, já recebemos a promessa da vida eterna e a glorificação final do nosso corpo, que seremos exatamente igual a Jesus para todo sempre reinar com ele o milênio. Aleluia. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 18, do versículo, ou melhor, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 6, do 15 ao 18 e Atos capítulo 1, do versículo meia dúzia até o versículo de número 8. Vamos fazer a primeira leitura de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora Marcos, capítulo de número 16, versículo do 15 ao 18, diz assim o versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Maravilhoso, maravilhoso isso. Atos capítulo 1, do versículo meia dúzia ao versículo 8. Ou melhor, Atos capítulo 1. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Temos aqui 3 textos bastante emblemáticos e importantes no que diz respeito à promessa ou às promessas de Deus para a igreja, para eu e você. Na última aula, a de número 2, nós falamos sobre a promessa de Deus para Israel. Israel, o povo ali, a cidadania de Israel partindo de Abraão. Nós somos de Abraão, parentes de Abraão, parentes de Jesus, de Davi, por adoção. Então, tudo aquilo que pertence ao povo de Israel como promessa é para nós, as espirituais, as que são naturais, é específico para a família de sangue deles, porque muitas das promessas só funcionam naquela terra, por uma série de questões que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas as que são espirituais, pela fé, nós herdamos de Abraão. Se você acredita que você tem, amém. Eu acredito que tem. Se você não acredita, também está tudo certo. Pelo menos
dá para você acreditar pelo menos na promessa como igreja, porque nós somos igreja. Quando lemos aqui sobre a promessa ou as promessas que vamos estudar sobre a igreja, não é a igreja eclésia, a igreja quatro paredes, a igreja denominação, não. Igreja pessoa, constituída por pessoas que formam um corpo, membros que formam um corpo chamado igreja, noiva de Jesus, que ele virá para as bodas, para o casamento. E a passagem que nós lemos de Mateus 28 e Marcos 16 tem aqui um mandamento dele e uma promessa dizendo que primeiro ele manda, que é uma promessa condicional. Lembra que a gente estudou isso na primeira aula? Doenças não. Promessas condicionais e incondicionais. Promessas que, para se realizar, tem uma condição, tem um algo a fazer. E se o algo a fazer é ir por todo mundo, ir por toda a terra, pregar o evangelho, ensinar as pessoas, batizando elas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uma vez que a gente faz isso, ensinando elas a guardarem todas as coisas que Jesus tem mandado, ele vai estar com a gente todos os dias. Então, se a gente vai em nome dele, primeira promessa, ele garante estar com a gente todos os dias, até o final dos séculos. Em Marcos, se a gente continua repetindo, ele ainda acrescenta que aquele que não for batizado será, o que for batizado será salvo, o que não for batizado será condenado, e haverão sinais que acompanharão a nós que cremos na promessa de ir e pregar o evangelho e ensinar a cada criatura. Quais são os sinais? Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes e não morrer. Se beber alguma coisa que tiver envenenado, mal nenhum vai acontecer com a gente. Se a gente colocar as mãos, impor as mãos sobre pessoas enfermas, elas ficarão curadas. E aqui, como já falei em outras aulas, vou repetir, já joga um balde de água fria na crença dos testemunhos de Jeová. Tem muitos aqui que nos assistem, eu agradeço demais a audiência e a visualização de vocês nos nossos vídeos, nas nossas aulas, mas aqui joga um balde de água fria porque os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que existe a cura nos dias de hoje. Eles pregam que Jesus já operou tudo aquilo que haveria de acontecer a nível de cura. De fato, tudo isso ele já liberou, mas ele deixou para nós um poder que é dele, que foi dado a ele, como a gente leu aqui no versículo 18 de Mateus 28, o poder que é dado a ele no céu e na terra, todo o poder, ele falou isso já com o corpo glorificado. Ele já havia ressuscitado. E esse poder está no nome dele. E ele disse que ele tendo esse poder, nós poderíamos utilizar do nome dele. E se a gente acreditar, a gente, além de expulsar demônios, então o testemunho de Jeová não acredita que nós expulsamos demônios, eles falam que é um teatro. Nós colocaremos as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Está escrito aqui, palavras saídas da boca de Jesus. E eles não acreditam que os doentes que tem por aí, a gente possa impor as mãos e eles serem curados. Por isso tem toda aquela questão do sangue e tal, ok? Que é um outro detalhe, não vou entrar nesse aspecto. Um outro balde de água fria que lança não só também para os testemunhos de Jeová, como os de outros ensinamentos, é quando a gente lê em Atos que diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, vamos tirar o povo romano do poder e alguém de Judá, como é prometido a Davi, vai assumir o trono de maneira natural. Ele disse: olha, não pertence a saber o tempo das coisas que vão acontecer, mas fica tranquilo que vocês vão receber virtude, vocês vão receber um poder, vocês serão virtuosos, terão talentos, terão coisas maravilhosas na vida de vocês, quando descer sobre vocês os dons do Espírito, e vocês vão testemunhar de mim, vão falar de mim em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por isso atingiu nós, gentios, nós somos os que são confins da terra. Deu para entender até aqui? Está dando para entender. Graças a Deus temos uma igreja aí inteligente que a gente ensina aqui, o povo aprende rápido, e estou feliz por você estar com a gente na nossa terceira aula. Introdução diz assim: a igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai.
edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito das naturezas das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para a ela. Amém? E a palavra-chave para nós nesse estudo é, lógico, igreja. Temos essa palavra que ela é o centro do nosso estudo. E cabe aqui a gente falar um detalhe, que nós não pregamos aqui, não ensinamos aqui nada nem a favor, nem contrário às religiões, nem segmentos religiosos. Quando eu ponderei, caramba, tô gago. Quando eu ponderei e pontuei aqui a crença dos testemunhos de Jeová, foi em comparação ao que nós acreditamos pelo que está escrito na Bíblia. Haja visto que a Bíblia que os testemunhos de Jeová usam é diferente, mas tem muitos textos, como os que nós lemos aqui, que está na Bíblia deles também. Então, eu não estou aqui de falácia. Tudo bem, se eles forem falar alguma coisa, eles têm a maneira deles se defenderem e eu respeito. Hoje, por exemplo, só para a gente começar, antes da gente começar aqui a parte número 1, eu assistindo um vídeo de um corte de um podcast e o rapaz que estava lá, ele é da Igreja Católica, eu conheço. Ele foi criado na mesma rua que eu fui nascido e criado, aqui na minha cidade, e ele é bem entendido das coisas da Igreja Católica, bem estudioso, enfim, mas que infelizmente falou uma grande besteira quando ele disse que o livro de Apocalipse é um livro futuro, como é que é? É um presente, é uma dádiva, falou algumas coisas lá, e que tudo que está em Apocalipse já aconteceu e não vai acontecer. Já aconteceu na visão de Paulo, de João, para aqueles tempos. Aí foi perguntado a ele, poxa, mas é a serpente e o dragão? Ele, não, a serpente e o dragão é o diabo tentando contra a igreja, mas quando Cristo ressuscitou, já acabou tudo isso, então ali só está escrito, nada daquilo ali vai acontecer. E aí acaba o corte. E eu vi lá alguns comentários lá e a minha pergunta seria, se o que está no Apocalipse já aconteceu, então o que a gente está fazendo aqui pregando o Evangelho? Por que então que ele, por exemplo, está numa religião chamada católica? Porque se o que está em Apocalipse já aconteceu, ou a gente era para estar reinando com Cristo, não ter nenhuma violência, não ter nenhum choro, não ter nenhum dano no corpo glorificado, ou alguma coisa não está encaixada. Consegue perceber como que as pessoas não querem acreditar no que está escrito e fantasiam para poder aparecer que são inteligentes, e essas pessoas se perdem naquilo que elas acham que é o correto. Então Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que acham que são. Louvado seja Deus. Vamos lá então. Número 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Diz assim, número 1, primeiro parágrafo. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Versículo 19. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Versículo 17. Desta forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas 9, versículo 2 fala sobre isso. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização, ou seja, uma das promessas de Jesus, de Deus, para a igreja, vem com sinais sobrenaturais que estão em Mateus capítulo 28, como por exemplo, que a gente, ao ir para fazer, ensinando e batizando, sinais miraculosos vão acontecendo ao longo da caminhada. Então, se somos chamados
cristãos, que traduzindo é pequenos Cristo, nós somos que nem a Jesus, o Cristo. Então, existe aqui uma explicaçãozinha rápida sobre o que é ser cristão, pequenos Cristo. A palavra Cristo é alguém que dá a sua vida por uma causa nobre, que deu a sua vida com chamado específico para uma ocasião específica, para um cumprimento de um propósito, e ali ele se deu e sofreu tudo que tinha que sofrer, padeceu o que tinha que padecer para se cumprir aquela promessa. E nós imitamos ao nosso Jesus, por isso somos chamados pequenos Cristo, que fazemos exatamente o que Jesus fez. A gente abre mão de muitas coisas nossas particulares, que é sonhos particulares que a gente carrega durante toda uma vida, muitas das vezes, em prol de simplesmente seguir a Jesus, imitar a Jesus, para ter o resultado que Jesus teve, que o final dele, como a gente leu lá no início, é o corpo glorificado. E nessa confirmação de evangelização da obra evangelística, acompanha aos que crerem os sinais os sinais sobrenaturais. Então, quantos são os sinais, por exemplo, que eu já presenciei muitos de curas miraculosas mesmo, curas simples, de expulsões de demônio, de libertação, enfim, entre outras situações, que Deus usa a nossa vida, como já usou a sua, e você já viu Deus usar outras pessoas. Esse é o poder do Evangelho, é o poder de Deus na pessoa. É bem verdade que tem os que enganam, é bem verdade que tem aqueles que querem aparecer, é bem verdade que tem aqueles que tentam usurpar. Mas Deus sabe quem é quem. Naquele grande dia haverá separação de ovelhas e bode. Bode vai para o lado esquerdo, ovelha vai para o lado direito. Para os bodes ele vai dizer: ficai longe de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Para as ovelhas ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Segundo parágrafo diz: a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis virtude do Espírito, no versículo 8 de Atos 1. É a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Ou seja, a promessa de Jesus para nós, igreja, é o batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá explicar isso com calma, porque para não confundir a sua cabeça de quem ainda não tem ou não recebeu ou não é batizado com o Espírito Santo. Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. O que é uma coisa revestida? Vestida de novo. Veja, eu estou vestido de uma camisa e uma gravata, ok? Aliás, bonita gravata, combinou muito bem com a camisa e com o microfone. Então, eu estou vestido. Revestido é quando eu coloco uma outra vestimenta por cima dessa daqui e fico duplamente vestido, com um equipamento a mais daquilo que eu tenho apresentado até então. Então, quando eu recebo o revestimento do Espírito, ele está me vestindo de novo, mas com uma segunda roupa, que traz com qualidade, com virtude nessa roupa, o dom de falar novas línguas, a unção para impor as mãos e curar pessoas, o dom da oratória, da eloquência para ministrar, para falar em lugares eruditos e em lugares simples, o dom, enfim, várias manifestações do Espírito passam
ao receber esse revestimento. Aí você fala, poxa, eu queria tanto o batismo com o Espírito Santo. Sabe por que muitas pessoas pedem e ainda não receberam? Inclusive eu tenho amigos até hoje que já têm aí 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, mais anos de crente e ainda não foram batizados no Espírito Santo, porque elas querem apenas viver a experiência, como ponto alto, do falar em línguas, do rodar no meio do culto, do sapatear quando tiver aquele culto pegando fogo para ser chamado de pentecostal. Não, mas Deus vai me usar e tal e tal. Ele já recebeu o batismo com o Espírito Santo e não entendeu. Talvez o que ele ainda não recebeu, o que ela ainda não recebeu, o que você talvez ainda não recebeu, é o dom de falar em línguas. É o falar em novas línguas, é o ser revestido num sentido de um poder onde você sente essa manifestação do Espírito. Mas você talvez já tenha um revestimento para poder ir e pregar o Evangelho a toda criatura, e Deus te capacitou para isso, e está você esperando vir mais coisas, mas Deus já te liberou, e você está parado esperando alguma coisa acontecer, e já está acontecendo. Pense nisso. Então, uma das promessas dele é essa capacitação espiritual que nos forja como testemunhas, como pessoas que vão testemunhar os feitos. Então, se eu saio para fazer o ID, para falar de Jesus, eu preciso testemunhar, contar como base do Evangelho, da boa notícia, o que ele fez comigo. Então, qual é a boa notícia que eu dou a alguém? Contando o que ele fez comigo na minha vida. Aí facilita. Consegue compreender? E o terceiro parágrafo diz assim: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja, no versículo 18 do capítulo 16. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses 1:24 traz essa informação. O templo de Deus, nos 1 Coríntios 3:16. A noiva de Cristo, em Efésios 5, do 25 ao 27, chama a gente de noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo, ou seja, existe uma promessa espiritual sobre nós, igreja, que somos reconhecidas como noiva de Cristo, templo de Deus, corpo de Cristo. Isso forja a gente, prepara a gente para o ministério no mundo. O que é ministério? Para representar um reino aonde quer que a gente vai, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém acreditou? A gente batiza ela, confirma e ela recebe a salvação do advento chamado Jesus, que veio para poder salvar a humanidade do pecado. Ela entendendo isso, ali ela já está apta para manifestar o poder, ou seja, de que maneira? Também falando de uma das maravilhas que aconteceram na vida dela. Assim acontecendo, ela também começa a aprender, a estudar e a crescer a ponto de ser enviada. Então ela vai e continua o processo e assim, dessa maneira, a igreja chegou ao que é hoje. Deu para entender? Então a nossa primeira sinopse é: as promessas de Cristo para sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Coisa linda de Deus. Você está gostando da aula até aqui? Se você está gostando, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho de notificação, tem coisa boa por aí. Vamos lá. 2. As promessas de Deus para a igreja. A promessa de Deus, ou melhor, a promessa de vida eterna. Essa é uma promessa agora para a individualidade da igreja, tá? Primeira promessa no primeiro parágrafo, de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16,
constatamos que a primeira grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se um membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus vivo, do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Ou seja, a pessoa que passa a acreditar em Cristo, na promessa de Cristo, na grande comissão, ela entende que, se arrependendo dos pecados que levariam ela a uma condenação eterna, a uma morte eterna, ela passa a ter oportunidade e entende que ela está tendo a chance de recomeçar uma vida, se arrependendo e, pela fé, conquistar uma salvação que ela não teria direito por conta dos seus pecados. Porque eu conquistei isso, você que tem Jesus está conquistando e conquistou isso. Mas aí nesse meio do caminho, talvez hoje pela manhã, à tarde, ontem, eu ou você e você cometemos o nosso pecado, algum vacilo. Meu Deus, eu vou perder a salvação por causa desse pecado? Não. Não se perde a salvação por causa de cometer um pecado, uma vez que você tem o Espírito Santo na sua vida. Porque quando cometemos um pecado, já tendo Cristo na nossa vida, o Espírito Santo entra no nosso coração e nos convence que aquilo está errado. Então, automaticamente já vem o arrependimento. O arrependimento já está em nós quando há... antes de cometer o pecado, o Espírito Santo já avisa na gente. E a gente peca porque a gente quer. E depois que a gente pega, ele se apresenta de novo para a gente poder confessar o pecado. Aconteceu com Adão, que ele voltou lá no jardim. Aconteceu com Caim antes de vacilar e depois que vacilou. Aconteceu com Davi antes de vacilar e depois que vacilou. Aconteceu com Sansão antes de vacilar, durante o vacilo e depois que vacilou. Aconteceu comigo, tem acontecido com várias pessoas. Então, antes de eu vacilar, o Espírito Santo já me mostrou que eu vou vacilar. Ele pergunta, tu vai mesmo cometer isso? Vou. Aí eu vou lá e peco. Aí ele fala, cara, você fez errado. Se eu não der bola e fizer de novo, é transgressão. Se eu insisto em fazer, é iniquidade, é eu gostar de fazer o que é errado. Mas quando ele me convence, eu falo, caramba, e agora, o que é que eu faço? Ele... Meu Deus, que mole que eu dei. Ele fala, cara, se arrepende, irmão. Volta, se arrepende e vamos começar de novo. Não quer dizer você pecar, se arrepender, pecar, se arrepender. Pecar, se arrepender não é se arrepender, é remorso. Mas o arrependimento, o genuíno, ele dói. A gente já falou sobre isso no estudo passado, em estudos passados. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, de dentro para fora, ele dói. A gente nunca mais quer cometer aquele pecado, porque a dor do arrependimento é muito maior do que a dor e o sofrimento por aquele pecado e entre outras coisas. Promessa de poder, segundo parágrafo do 2. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e, ao longo da história da igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. O mesmo Deus que derramou poder em Atos dos Apóstolos, onde eles receberam um poder, uma virtude, uma capacitação para pregar o evangelho com ousadia, para impor as mãos sobre os enfermos e as pessoas serem curadas, para expulsar demônios, para se beber alguma coisa mortífera não morrer, se pegar numa serpente não passarão o mal. O mesmo Deus faz agora, se você acreditar aí agora, assistindo esse vídeo na sua vida. Se você acreditar que esse Deus é poderoso, você que está com alguma enfermidade, a gente vai orar e você vai ser curado agora. E Deus está me impulsionando. Eu vou parar o estudo aqui e vou fazer isso agora.
Eu vou orar aqui agora com você nesses próximos segundos. Para você que quer ser batizado com o Espírito Santo, para você que tem uma perturbação de demônios, para você que tem seus pesadelos que estão te apurrinhando, não deixa você dormir, para você que tem insônia, sabe? Para você que precisa de ser curado de uma enfermidade, alguém da sua família. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu acredito e creio que esse momento do estudo, o Senhor está permitindo eu fazer essa oração, coisa que não é costumeira no estudo. Mas se o Senhor está direcionando, é porque o Senhor sabe para quem direcionar esta oração. Então, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, que haja cura ao que precisa de cura, que haja libertação dos demônios para aquele que precisa romper os grilhões, e que haja o batismo do teu Espírito para esse irmão, para essa irmã que tanto pede, a capacitação do teu Espírito para fazer a tua vontade, para seguir na tua obra. Por isso, derrama do teu Espírito sobre a vida dele, sobre a vida dela. Cura o enfermo, Senhor. Expulsa esses demônios no nome santo de Jesus. Aleluia. Parágrafo 3 diz assim: a promessa de glorificação, da glorificação do nosso corpo. Uma outra promessa para a igreja é da glorificação do nosso corpo. Lembra que eu falei no início? No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, porque estes que estáis olhando para o céu. Porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Atos 1:11. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, irmão, cara a cara. E conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa. Cheguei a espirrar, me perdoa. É que o estúdio aqui é fechado, então a poeira vai acontecer. E eu não vou cortar não, vou deixar esse espirro aqui, que é a libertação saindo, é a glória de Deus descendo neste lugar. E você pode aproveitar para glorificar o Senhor, bater palma, dar amém, e pode rir de mim também, porque aqui a gente faz dessa maneira, sem truque, para você ver que a gente é de verdade. Eu também espirro, viu? Glórias a Deus. A promessa da glorificação do corpo. Vamos receber um corpo para sermos igualzinho a Jesus. Porém, enquanto não recebemos o corpo glorificado, tem uma palavra para você. Seremos semelhantes, igualzinho Jesus é hoje, para olhar a Ele e ver Ele face a face. Mas enquanto não recebemos o corpo glorificado, a gente passa por tudo aquilo que Jesus tem passado e passou, irmãos. Na verdade, pelo que Ele passou, né? A gente é levado para o deserto. A gente tem muitas pessoas à nossa volta porque a gente pode oferecer milagres e coisas para elas. Nós temos amigos que vão nos roubar, que vão nos trair, que vão nos bajular. Vamos ter pessoas que vão tentar, contra a nossa vida, procurar o nosso fim, a nossa morte. Vamos ter pessoas que vão investir no nosso ministério e seremos motivos de falácias, de fofoca. Vamos ter pessoas que a gente vai ajudar e que no momento em que a gente precisar, ela não vai ser a pessoa que vai nos ajudar. Vamos ter ao nosso redor os nossos familiares que andarão conosco, porém teremos aqueles familiares que serão os primeiros a nos criticar. Vamos ter na nossa vida a situação de como formos, quando estivermos em situações precisando de visita, de um copo d'água, eles não estarão lá para nos dar. Haverão situações em que os amigos todos estarão à mesa com a gente, almoçando, jantando, tendo aquela alimentação, a refeição, mas quando vier o dia mau, ele é para eu sozinho. Quando vier o momento do Getsemane, não adianta levar 3 discípulos e deixar chorando, ou melhor, orando como Jesus fez. Eles vão dormir. Então, haverão pessoas que são fiéis e leais a nós hoje, que no momento do nosso Getsemane, no momento da nossa angústia,
eles vão dormir, não estarão em vigília conosco. E a gente passando por toda essa via cruz que Jesus passou, seremos levados à morte e vamos ressuscitar naquele grande dia, para recebermos o corpo glorificado, como ele recebeu. É uma promessa com condição. Qual é a condição? Seguir a Jesus, tomar a sua cruz e andar. Marchar, varoa. Marchar, varão. Tá doendo, marcha. Tá doendo, continua. Eu sei que é difícil servir a Jesus. Eu sei que é difícil ser crente, ainda mais com a montoeira de confusão que tem aí. As pessoas querendo facilidades, querendo só as coisas que a igreja promete, que Jesus não prometeu. Ele até dá. Se você insistir muito, tá bom, ele vai até fazer, vai permitir na sua vida. Mas ser crente de verdade dói, irmão. Ser crente de verdade é ser chamado de louco, é ser chamado de maluco, é ser chamado de inconsequente, é ser chamado de amostradinho, é ser chamado de querer ser melhor. Ser crente hoje em dia, de verdade, é ir em contrário ao que as pessoas têm ensinado por aí. Um monte de baboseira. Só para ter a sua igreja, 4 paredes, lotada. Jesus não chamou ninguém para lotar templo. Ele chamou a gente para arrepender-nos. Uma vez que a gente se arrepende, a gente é curado. Uma vez que a gente é curado, a gente aprende sobre ele. Depois que a gente aprende sobre ele, ele nos comissiona a ir, acreditando que ele está conosco até a volta, até a consumação dos séculos, curando, batizando, expulsando o demônio. Testemunhando das coisas maravilhosas que ele fez na nossa vida. É simples. Então a gente, quando vai para o templo, é para reunirmos, contar as coisas boas que ele fez na nossa vida e através de nós na vida das pessoas, cantar louvores a ele, dar um culto a ele, homenagear a ele, louvar a ele, bendizer o teu santo nome e voltar para casa feliz da vida. Mas as pessoas não têm entendido isso. E não é só a igreja evangélica não, tá? Tá assim de religião que critica a igreja evangélica, que mete a mão no dinheiro, que faz festa, que vira show, e tem um montão de gente fazendo igual aí, tá? Dando cesta básica, achando que tá fazendo muito. Dando roupa de bazar, achando que tá fazendo muito. Ou fazendo, não porque ama em fazer, mas dizendo, eu faço e o crente que diz que tem Jesus não faz. Tá errado, varão. Você está fazendo para querer ser melhor do que eu. Porque eu não faço, é uma falha que eu tenho. Aí fica fácil. Vigia. Eita. Sinopse 2. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Aleluia. Vamos aqui. Esse só foi 2? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Ah, não, perdão. Eu passei direto aqui pro 3. Eu já estava lendo a sinopse 3, achando que era a sinopse 2. A sinopse 2 é: em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder, pelo batismo do Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Agora sim, vamos para o terceiro ponto, que diz condições para viver as promessas de Deus. Para viver as promessas de Deus como igreja, tem aqui listado 3 condições, são muito mais, mas o comentarista aqui, o escritor da revista, dessa aula, listou para nós 3 que são bem importantes e vale a pena ficar atento a essa parte. Observa comigo o primeiro parágrafo. Diz assim: 1. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça, Romanos 4:3. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10 fala sobre isso. Ou seja,
condições para viver a promessa de Deus. O que eu preciso fazer para viver as promessas de Deus? Primeiro, é preciso crer. Em primeiro lugar, se você não acredita que vai acontecer, para. Pode ir para casa, desliga o celular aí que você está assistindo a gente, sabe? Não precisa. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, se eu não me engano. Se você não consegue acreditar que as promessas vão acontecer na sua vida, como é que você vai vencer alguma coisa? Como é que vai acontecer na sua vida uma promessa? Promessa é o quê? Algo que Deus prometeu. E se você não acredita que vai acontecer, não vai acontecer. Você não se prepara para que ela aconteça. Então, qual a primeira preparação que eu preciso ter? Fé, acreditar. Porque Abraão acreditou e perseverou em acreditar, continuou acreditando. Então a gente precisa nos reanimar, animar uma vez mais, porque vai acontecer as promessas de Deus feitas em nossas vidas. Não a promessa, como eu já falei aqui desde o primeiro estudo, que eu quero que Deus me prometa. Lembra que eu falei da minha neta aqui? Eu quero a boneca, aquela boneca lá. O senhor promete que me dá a boneca? O vovô promete. Então, cadê minha boneca? O senhor prometeu. Poxa, mas eu vou dar a boneca porque ela me fez prometer. Não é Deus me fazer Deus prometer. Não. Deus me promete aquilo que Ele entende e sabe que é muito bom para a minha vida. E se Ele te prometeu, foi Ele quem te prometeu, calma. Você não precisa fazer campanha para Deus cumprir promessa. Faça campanha para outra coisa. Nunca para Deus cumprir promessa. Não precisa orar para Deus cumprir promessa. Você só precisa reanimar a sua fé. Enquanto a promessa não acontece, você busca Deus, vive Deus, saboreia Deus, porque Deus é bom. Aleluia. 2. É preciso ser fiel. Primeiro, precisa crer. Segundo, ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel, como Daniel, lançado na cova dos leões, e ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais vestido outra vez de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência, ou seja, 3 condições primordiais para viver. Veja, não é receber a promessa. A promessa já foi feita, eu já recebi. Para eu vivê-la a cada dia, vai acontecer uma atrás outra, crer, ser fiel e obediente. Se eu acredito, eu consigo ser fiel. E se eu consigo ser fiel, as coisas vão acontecer e eu não vou desobedecer. Eu vou manter a obediência em Cristo. Eu vou continuar acreditando porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E a minha crença nele vai me levar além. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí sim entra a Sinopse 3, que eu li errado naquela hora, agora eu vou ler certo. Segundo as Escrituras Sagradas, é necessário a igreja ter fé, fidelidade e obediência para viver a plenitude das promessas. Essa palavra plenitude me chamou muita atenção há uns anos atrás, que Deus falando comigo, Ele me mostrou algo interessante dizendo assim. E eu descobri isso, achei muito legal. Todo mundo procura fazer algo para que seja perfeito.
E Deus me ensinou que o perfeito não é mais do que a nossa obrigação fazer. Eu falei, como assim, Deus? Porque o perfeito ele fica em terceiro lugar. Como assim? Então existem duas coisas que é melhor do que o perfeito? Sim. Fazer perfeito é quando você, de tanto fazer, no automático você alcança a perfeição, você faz muito bem feito e não erra. Acima do perfeito é quando você faz com maestria, com um detalhe a mais. A cada vez que você faz, melhora. A cada vez que você faz, tá tão fácil fazer aquilo ali que você consegue melhorar. E quando você se concentra um pouco mais, um pouco melhor, melhora ainda mais o resultado. Isso é o ótimo. Não, melhor, isso é ótimo não. Isso é o excelente, perdão. É fazer bem feito, fazer perfeito, né? Ótimo, fazer bem feito, perfeito, fazer com excelência e depois com plenitude. Então, em primeiro lugar, plenitude, excelência e perfeito. Quando você atinge a plenitude, nada está acima da plenitude, que é o que está escrito aqui. Para se chegar a viver a plenitude da promessa, tem que acreditar, tem que ser fiel e tem que obedecer. Tem gente que acredita, mas não obedece. Não obedece o pastor, não obedece o presbítero, não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece o patrão, não obedece a ninguém, não estende a mão. Tem gente que obedece pra caramba, como o filho pródigo, o mais velho. Não o pródigo, o que ficou em casa, o mais velho. Obediente, trabalhador, né? Mas era fiel ao pai, mas não tinha fé, não acreditava, não vivia a misericórdia. Não acreditava na recuperação do irmão. Tem gente que tem muita fé, acredita e obedece tudo que pede, ele é obediente, ele vai lá, solícito, mas ele tem uma dificuldade em manter uma fidelidade. Vira e mexe, ele consegue burlar alguma coisa e foi infiel. Falou que não precisava, atravessou um assunto que não deveria. Pois é, varão. Seja fiel, acredite e obedeça. Conclusão, no tempo certinho, nós estamos chegando aí a 53 minutos de aula. Conclusão, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Os planos de Deus para você são infalíveis. Vou repetir. Os planos de Deus para você, não para você, não vão falhar. São infalíveis. Se é Deus que prometeu, vai acontecer. Deus não é filho do homem para que minta. Ele não é de ficar prometendo e se arrependendo. Se é Deus que prometeu, acredite, Ele vai fazer. Tá certo assim? Muito obrigado por você ter me aguentado, ter me aturado até agora, até espirrei no meio da aula, sem problema. Muito obrigado por você fazer parte da nossa igrejinha, Ministério Fábio Santos. Se inscreva no canal, você que ainda não assiste e ainda não é inscrito. Vamos chegar a 150 inscritos, daqui a pouco vamos chegar a 200. A nossa igreja está crescendo. Divulga o nosso trabalho, peça para as pessoas se inscreverem, deixarem um like, que é muito importante. Há um período atrás as pessoas começaram a deixar like, e o vídeo começou a chegar em pessoas de vários lugares do Brasil, as pessoas mandando contato e se inscrevendo, fazendo parte, sendo membros do nosso canal. Aqui a gente não pede dinheiro.
A oferta que você pode fazer no nosso ministério é se inscrevendo no canal, deixando o like, apertando o sininho de notificação. Não tem aquela parte escrita embaixo ali, compartilhar o vídeo. Quando você clica em compartilhar, aparece assim, copiar link. Você copia o link, cola e distribui ele nos seus grupos de WhatsApp, os seus amigos no WhatsApp, para poder estarem assistindo nossos vídeos, e peça para eles se inscreverem no canal. Toda semana a gente aqui está jogando as aulas da revista CPAD do 4º trimestre. Semana que vem já vai ser a aula de número 4, já vamos chegar ao primeiro mês de aula, né? Louvado seja Deus. E a gente vai também subir daqui a pouco outros vídeos. Aos pouquinhos a gente está fazendo alguns testes. Tem uns vídeos eu tocando violão, muito louco, legal pra caramba lá, adorando a Deus. Não tá naquele jeito, mas vai lá, dá uma estudada lá, dá uma assistida. É sempre bom, sempre importante ter você com a gente. Tá certo assim? Que Deus abençoe por demais a sua vida. Foi muito bom ter você com a gente e até a próxima, em nome de Jesus.